Lula ataca Trump e visita Washington fica cada dia mais incerta. Daniel Vorcaro preso por ameaçar testemunhas e jornalistas. Irã começa a mostrar fraqueza no quinto dia de guerra. Os Estados Unidos continuam implacáveis em busca de uma rendição e CIA apresenta plano para Trump para que a vitória chegue mais rápido. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Vamos falar primeiro desse clima pesado com o Lula, depois sobre essa bomba do Daniel Vorcaro e, como de costume, trataremos do internacional na última parte do vídeo. Esse plano da CIA animou a Casa Branca. Bem, o Lula tem tido que engolir um sapo por conta do Trump. Ao mesmo tempo que ele tenta se mostrar como malandro que dobrou o Trump, ele também é cobrado por suas bases. E parece que a cobrança fez o Lula falar demais. Eu imagino que sejam as cobranças, mas também pode ser que as coisas tenham desandado nos bastidores. Porém, eu não tenho essa informação, então não tenho como dizer que é coisa de bastidor. Mas o fato é que o Lula atacou o Trump hoje, por dois assuntos que estão muito quentes na Casa Branca. A primeira crítica foi contra o cerco naval a Cuba, e a outra é o Conselho da Paz para a faixa de Gaza. Cuba está passando fome porque não querem que Cuba tenha certas coisas que todo mundo deveria ter direito. Com relação a Gaza, a crítica é mais ácida. Ele diz: compensou destruir Gaza, matando a quantidade de mulheres e crianças para agora aparecerem com pompa, criando um conselho para dizer, vamos reconstruir Gaza? A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras. E não tem espaço para senhores da paz. Por que a ONU já não convocou uma conferência mundial para discutir esses conflitos? Estou falando, ele realmente quer ser o mediador da guerra no Irã. O Lula pretendia levar essa proposta ao Trump, mas como vimos ontem aqui, a visita a princípio está adiada para o final de abril. Parece que o Lula ficou ressentido e quer que a ONU convoque uma conferência para ele mostrar o seu plano. Me diga aí nos comentários, como seria o plano do Lula para parar a guerra? Essas declarações já correram o mundo. Por incrível que pareça, tem gente dando ideia para o que ele fala. E como as declarações já correram o mundo, é óbvio que as críticas já chegaram à Casa Branca. Essa relação tem andado muito esquisita. Desde que os Estados Unidos conquistaram a Venezuela em janeiro, o Lula tem sido meio escanteado pela Casa Branca. É sempre bom lembrar, por mais que a imprensa tenha parado de falar, as tarifas ainda estão de pé, uma grande parte delas. Os vistos dos ministros também continuam cancelados. A minha opinião é que o Departamento de Estado segurou um pouco com o Lula após o Flávio Bolsonaro se consolidar como candidato. Os Estados Unidos podem enxergar aí uma possibilidade muito melhor do que negociar com Lula. Marco Rubio apoiou todos os candidatos de direita na América Latina desde que Trump reassumiu. E todos, repito, todos foram eleitos. Não foi 50%, 60%, 90%, mas 100% dos candidatos de direita venceram após os Estados Unidos colocarem a América Latina como prioridade. Então, não sei se os Estados Unidos apoiarão o Flávio explicitamente daqui a alguns meses. Para ser sincero, eu prefiro que eles nem falem nada, pois isso poderia dar alguma manchete para a esquerda manipular, mas é possível que o façam, devido ao histórico dos últimos 14 meses. Um grande sinalizador que essa mudança dos Estados Unidos com Lula possa ser isso é a nomeação do Darren Beattie para chefiar as políticas dos Estados Unidos para o Brasil. Darren foi crucial na construção da Magnitsky e está completamente ciente do que está acontecendo no Brasil. Ele já chamou o Moraes de ditador e arquiteto da censura. Ou seja, esse cara que chegou a apostar para Moraes, a América sempre reage, foi nomeado semana passada para construir as políticas americanas no Brasil. Está mais claro do que água que, apesar do Lula estar se achando o malandro da história, ele é otário, só não descobriu ainda. E quando o Lula cair, ficará difícil para a ditadura do STF se manter de pé. E parece que esse caso do Banco Master está amaciando as coisas para o que está por vir. Eu falei que sempre que tentarem colocar as coisas para debaixo do tapete,
O STF será novamente trazido para as manchetes por conta desse caso master. E dessa vez não é o STF em si, mas o seu puxadinho. No caso, a PGR. Apoiar este canal é mais do que patrocinar um trabalho jornalístico. É mostrar que você está do lado certo da história, apoiando quem enfrenta essa ditadura judicial no Brasil. Essa é uma luta pessoal para mim, pois o meu marido e fundador do canal foi preso por ordens de Alexandre de Moraes. Hoje ele vive com tornozeleira eletrônica, está censurado e é mais uma vítima desse ministro. Alan não só é um prisioneiro de Moraes, como também enfrenta um processo jurídico por ser considerado antidemocrático. Se cada um puder me apoiar com pelo menos R$10, você não estará apenas ajudando o canal, mas sim estará ajudando com a defesa jurídica do Alan Frutuoso. O Pix aparece aí na tela. É fácil, rápido e direto. Muito obrigada a você que já nos apoia e se você chegou agora, seja muito bem-vindo à nossa trincheira pela liberdade. Hoje nós vimos a prisão do Daniel Vorcaro por conta das ameaças contra um chefe de cozinha, uma doméstica e o jornalista Lauro Jardim. Eu quero chamar a atenção aqui para a chamada que o André Mendonça deu no PGR. O ministro considerou a postura do Gonê como lamentável. Isso porque o PGR não viu urgência para uma prisão do Daniel Vorcaro, mesmo com as descobertas de planos para atentados contra a integridade física de desafetos. O Gonê sempre fez isso, acobertar os ministros. E nós sabemos que esse caso master compromete muitos ministros. O Gonê vendo toda a gravidade do que foi apresentado, como a milícia particular que o Vorcaro tinha para espionar e intimidar desafetos de autoridades. Esse grupo de capangas era liderado por Felipe Mourão, que recebia 1 milhão por mês e distribuía entre os capangas. O mais fraco dos pistoleiros recebia R$75 mil por mês. Mas voltando ao ponto aqui do Paulo Gonê, o Mendonça chama de lamentável o fato do PGR não achar que planejamento de atentados fosse algo urgente. Não se tratou de figura de linguagem. O Mourão, que responde pelo vulgo de sicário, pergunta se é para quebrar o Lauro Jardim, e ele responde que sim. O Vorcaro ainda é específico ao falar em simulação de assalto. Tudo isso, o Gonê achou que não era nada demais. Se fosse um pai de família que tivesse criticado o STF, ele consideraria ameaça à democracia e mandaria para o presídio. Mas planejar quebrar os dentes de um dos jornalistas mais conhecidos do país não era urgente. Isso é o escancaramento do ponto que eles chegaram. Será que o Gonê também ia nas festinhas? Não é possível a pessoa se expor a esse ponto. Meu marido está esperando há 3 anos com a tornozeleira eletrônica o senhor Paulo Gonê decidir o que vai fazer com ele, pois eles nem acusam e nem liberam. Ficam nessa tortura eterna. Mas como se não bastasse prender o meu marido por uma postagem que enaltece o almirante da Marinha, infelizmente eu não posso comentar o caso. Mas muita gente acha que o Alan foi preso por conta do vídeo em Brasília. Mas na verdade ele está com uma tornozeleira por conta de uma postagem no Instagram. Um dia os autos virão a público e vocês verão que a situação é mais absurda do que parece. Mas o senhor Paulo Gonê é feroz com pessoas comuns que não têm foro, mas ignora preparativos de atentados. Por muito menos, prenderam militares no tal punhal verde e amarelo. Só que o Gonê, dessa vez, não está tratando com patriota humilde. Ele está tratando com um jornalista do grupo Globo. Arrumar briga com essa classe de jornalista só não é pior do que arrumar briga com motoboy. As reações da imprensa foram todas nesse tom. Não estamos mais diante de crimes contra o sistema financeiro. Não estamos mais diante de um banqueiro falido. Estamos diante de uma máfia, de gangster, inclusive com sicários prontos a matar. Lamento apenas a omissão do Ministério Público Federal sob a gestão do senhor Paulo Gonê. Acaba que a situação toda enfurece ainda mais a classe jornalística. E quando essa classe quer derrubar alguém, eles conseguem. Vídeo que fizeram com Bolsonaro.
conseguiram colocar o homem na cadeia por um suposto golpe sem pé nem cabeça. Tudo com a anuência da imprensa. Essa bomba de hoje vai servir de combustível para mais denúncias contra o STF e, consequentemente, o enfraquecimento desse núcleo da República. Um detalhe, no mínimo suspeito, ocorreu hoje depois das prisões. O chefe dos matadores, no caso o Mourão, foi preso em Minas Gerais. Estranhamente, ao chegar na cela, ele tentou se suicidar. Os policiais o encontraram e levaram para o hospital, onde o reanimaram. O sujeito tem o emocional duro o suficiente para quebrar dente, arrebentar domésticas, mas não tem psicológico para a prisão? O sujeito estava há menos de 24 horas preso e já quis se eliminar. Algo não bate nisso aí. Esse elemento só deixa esse caso todo com mais cara de minissérie. No mais, o Vorcaro segue preso e deverá continuar assim, pois agora se trata de crime violento. A grande pergunta que não quer calar é como será a reação dos demais ministros. Na Golcase você não encontra apenas capinhas para celular. Lá você encontra garrafinhas térmicas, mochilas e vários produtos para o dia a dia. Um diferencial é que você pode personalizar a sua capinha ou a sua garrafinha e ter algo realmente exclusivo. Eu, por exemplo, personalizei a do meu filho com o nome dele. Olha, no momento está rolando uma promoção especial nas capinhas. Na compra de 2, você leva a terceira totalmente de graça. O link oficial está no primeiro comentário e o QR Code aqui na tela. Golcase, do seu jeito, no seu estilo. Estávamos questionando sobre as reações dos ministros e o Flávio Dino nos responde. Por mais que não seja o mesmo caso, a atitude em si é sintomática. Hoje, o Flávio Dino suspendeu a quebra de sigilo de vários suspeitos, entre eles o Lulinha. O presidente da CPMI do INSS respondeu o Dino. Eu recebo com profunda indignação e enorme preocupação institucional a decisão liminar proferida pelo ministro Flávio Dino, que suspende os efeitos da quebra de sigilo aprovada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Essa decisão ocorre após o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ter analisado formalmente os questionamentos levantados e concluído de forma expressa que a votação realizada na CPMI respeitou integralmente o regimento e a Constituição brasileira. Ou seja, a própria presidência do Congresso reconheceu a legalidade do procedimento e manteve a decisão soberana da comissão. Ainda assim, a investigação que busca esclarecer uma das mais graves fraudes já cometidas contra aposentados e pensionistas idosos do Brasil sofre agora mais uma interrupção. Estamos falando de brasileiros que trabalharam uma vida inteira e que olham para o Congresso Nacional com a esperança de que essa investigação leve os culpados a serem punidos. Homens e mulheres que contribuíram durante décadas acreditando que o Estado estaria ao seu lado na velhice. Viúvas que dependem de uma pensão para sobreviver. Idosos que precisam daquele benefício para comprar remédios. Brasileiros que confiaram no sistema e agora descobrem que foram vítimas de um esquema que desviou recursos justamente daqueles que mais precisam. Há também um fato grave que precisa ser registrado. Até este momento, a CPMI não foi oficialmente comunicada ou notificada da decisão do ministro. Tomamos conhecimento do conteúdo da liminar pela imprensa e não pelos canais institucionais que normalmente são utilizados para comunicações formais entre os poderes da República. Quando o Congresso precisa se manifestar perante o Supremo Tribunal Federal, somos obrigados a fazê-lo por meio de advogados e pelos sistemas próprios da Corte. Mas quando uma decisão do Supremo atinge diretamente o funcionamento de uma comissão parlamentar de inquérito, a comunicação sequer chega pelos canais institucionais da própria comissão. Essa assimetria na relação entre os poderes precisa ser refletida pelo país. Outro ponto também precisa ser esclarecido. A comissão apenas exerceu o dever constitucional de autorizar medidas investigativas, como fazem CPIs do Congresso Nacional há décadas. Investigar não é condenar. Investigar é buscar a verdade. Também causa estranheza a alegação de que não teria havido debate ou fundamentação adequada nos requerimentos aprovados pela comissão. Isso simplesmente não corresponde à realidade dos fatos. Na forma regimental, parlamentares utilizaram da palavra para defender ou criticar os requerimentos em pauta. Todo o processo foi livre, participativo e transparente daqueles que fazem parte da comissão. Além de desconhecimento por parte do senhor ministro Flávio Dino sobre o funcionamento do processo legislativo em CPIs. Apesar de frustrante, vale ressaltar que o André Mendonça já quebrou o sigilo do Lulinha em janeiro. Ou seja, essa atitude do Dino, no máximo, protege o Lulinha de ser exposto na CPMI, mas não vai salvá-lo das investigações que estão sob a relatoria do André Mendonça.
O pior de tudo é o Dino desautorizando o Alcolumbre e se metendo no regimento do Senado, uma verdadeira zona. Mas assim como no caso do Master, esse do INSS ainda está mais vivo do que nunca. Antes de irmos para a pauta internacional, uma notícia sobre a campanha de Flávio Bolsonaro. O senador se antecipou e garantiu palanques para ele nas candidaturas estaduais do Centrão. A situação gerou muita frustração na esquerda, pois o discurso dos partidos de centro é que vão ficar neutros, liberando os candidatos para apoiar quem quiserem. Só que quando você vai fazer o mapeamento das candidaturas, o que se constata é que esses partidos do Centrão estão dando uma volta no Lula. A maioria dos palanques serão para Flávio Bolsonaro. Basicamente, o Centrão fica com os cargos do governo, mas na hora do vamos ver, eles vão dar apoio ao Flávio nos palanques estaduais. A estratégia tem sido dar uma vaga no Senado para o Centrão nos estados que terão governadores do PL. E onde não tiver governo do PL, as vagas do Senado serão da direita. Calculando tudo, o Flávio saiu muito na frente da esquerda nesse arranjo inicial. É como eu tenho falado, o Flávio tem a faca e o queijo na mão. É só manter o que está fazendo e ele vai conseguir. A campanha coordenada pelo senador Rogério Marinho parece estar provando isso. Agora vamos ao giro pelo mundo. A idade chega para todo mundo e os efeitos dela também. Tratamentos estéticos podem custar muito caro, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza num único composto. A aplicação é muito simples, bastam 6 gotinhas de manhã e 6 gotinhas à noite aplicadas embaixo da língua diariamente. Você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, retinol e verisol. Isso vai te proporcionar uma excelente hidratação, clareamento das manchas e devolver a firmeza da sua pele. O Regenere é parceiro do canal há mais de 2 anos, o que mostra sua qualidade e consistência. Eu uso e recomendo. Além do mais, ele é liberado pela Anvisa, tem frete grátis, pode ser pago no cartão, boleto ou Pix. Para garantir o seu, basta clicar no link no primeiro comentário. Não perca tempo e garanta logo o seu. Submarino dos Estados Unidos afunda navio iraniano no Oceano Índico. Esse é o primeiro afundamento por torpedo desde a Segunda Guerra Mundial. Os 87 militares iranianos morreram. Agora à noite, os Estados Unidos fez mais uma onda de ataques contra Teherã. Já tinham ocorrido ataques contra os quartéis das forças Quds de manhã, mas agora à noite o negócio está feio por lá. O Irã tenta reagir com mísseis contra Israel, porém já mostra um certo esgotamento da sua capacidade. A quantidade de mísseis e drones diminuiu. Não se sabe se por falta de estoque ou por dificuldade de lançar esses mísseis, já que os americanos estão explodindo todos os lançadores. Um truque curioso dos iranianos chamou a atenção. Eles pintaram a imagem de caças no chão para atrair as bombas americanas. Não tem caça nenhum aí, mas olhando pelo satélite parece que tem. A tática aí é fazer Estados Unidos e Israel desperdiçarem munição. Por falar em munição, os Estados Unidos anunciaram que vão passar a usar bombas por gravidade. Essas são aquelas bombas que o avião joga e ela vai em direção ao alvo através do seu próprio peso. Ela não é teleguiada com precisão. Um general americano aposentado falou que isso pode ser um indício de diminuição do estoque de mísseis teleguiados na região. Provavelmente a logística vai ter que trabalhar nos próximos dias. Munição tem, mas tem que levar até o Oriente Médio. Israel conseguiu ocupar com sucesso o sul do Líbano e neutralizou os ataques do Hezbollah. Hoje foi dia de intensos ataques contra o Líbano. Como eu já falei, a intensidade dos ataques iranianos diminuiu e, associado a isso, começou um boato sobre negociações ocorrendo nos bastidores entre oficiais iranianos e a CIA. Eu não acho que esse boato está correto. Isso porque foi vazado hoje um plano da CIA para uma incursão por terra.
Essa tomada da capital iraniana pelo chão não seria feita por militares americanos, mas pela força curda. Se você não acompanha assiduamente esses conflitos no Oriente Médio, talvez você não saiba quem são os curdos. Vou resumir muito resumido mesmo, pois é bem mais complexo. Os curdos são um povo sem país. Parte dos curdos vive no Iraque, Turquia, Síria e no Irã. Eles sempre quiseram ter o seu país, e foi assim que eles se aliaram aos americanos no passado, durante o combate ao Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Eles se mostraram excelentes combatentes que conseguiram derrotar o Estado Islâmico, principalmente no Iraque. Eles não ganharam o país deles, mas ganharam algum tipo de representatividade. Os curdos, que vivem no Irã, podem ser esses combatentes que estão faltando. No passado, eles já se mostraram bons combatentes e, por isso, a CIA apresentou um plano para armar esse povo no Irã e apoiar uma incursão deles daquela região da fronteira entre Iraque e Irã até Teherã. O plano agradou a Casa Branca. Inclusive, isso foi vazado hoje pela CNN e o The New York Times. Basicamente, a CIA vai encher os curdos de armas e equipamentos militares e vão usar os veteranos da guerra contra o Estado Islâmico para lutar. Existe um temor nessa ideia. No passado, a CIA armou a Al-Qaeda do Osama Bin Laden e depois os sunitas se rebelaram e se viraram contra os Estados Unidos. Outro grupo que veio da CIA é o próprio Estado Islâmico. A CIA é mestre em armar pessoas que depois se viram contra os Estados Unidos. Por isso existe um certo temor. Por outro lado, os curdos já lutaram ao lado dos Estados Unidos e não os traíram, mesmo com a promessa de um Estado independente não ter sido cumprida. Então, tem os prós e contras dessa ideia, mas parece que esse vai ser o caminho para tomar o país por terra. Isso se o regime não se render antes. Ontem, o primeiro-ministro da Espanha criticou Trump e disse que os militares espanhóis não ajudariam em nada os Estados Unidos. Hoje, a porta-voz de Trump disse que ele voltou atrás. Outra novidade é a investigação sobre aqueles 3 F-15 abatidos no Kuwait. A história é que a defesa antiaérea do Kuwait teria confundido os americanos e os teria abatido por engano. Conforme eu já tinha trazido aqui, essa versão foi questionada por especialistas militares. Com a pressão do pessoal que entende do assunto, eles mudaram a versão. Agora não foi mais uma bateria antiaérea que se enganou, mas um caça do Kuwait. Pois é, eles estão dizendo que um piloto de caça do Kuwait sozinho conseguiu abater 3 caças dos Estados Unidos. Essa versão também não cola muito. O mais provável é que foram realmente abatidos por caças iranianos, mas por questões estratégicas eles não vão divulgar isso. Esse tipo de informação na guerra abala o moral da tropa. Independente desse abate, os Estados Unidos vão vencendo a guerra com grande margem. Mas, como sempre gosto de lembrar, a prioridade dos Estados Unidos no momento é a América Latina. E enquanto está todo mundo olhando para o Irã, os militares americanos entraram em ação mais uma vez aqui na América do Sul. Desta vez, a ação ocorreu no Equador. O Comando Sul dos Estados Unidos anunciou que operou contra o narcoterrorismo no país comandado por Daniel Noboa. A operação teve aval do governo de direita que comanda o país. O comando militar não divulgou os alvos da operação, mas pelas imagens dá para ver que foram empregados bastante militares. Na Venezuela, mais um secretário americano visitou o país para conferir se os bolivarianos estão andando na linha. Dessa vez foi o secretário do Interior. Vale lembrar que o Trump falou que quem governaria a Venezuela seria o Marco Rubio. E pelo que estamos vendo aí, é exatamente isso que está acontecendo. A Delcy Rodrigues não passa de uma mera formalidade. Quem está mandando mesmo são os Estados Unidos. E ao olhar o Irã, os bolivarianos devem estar aliviados por terem tomado a decisão correta ao se render nos bastidores no dia 3 de janeiro. Minha dica de leitura de hoje é Reféns do Demônio. 5 casos de possessão e exorcismo. Este livro reúne 5 casos reais de possessão e exorcismo, relatados por um padre exorcista que enfrentou diretamente a batalha espiritual contra o mal. Uma leitura forte e reveladora para quem acredita na fé cristã e quer entender como a igreja combate, na prática, as forças demoníacas.
O livro está com 24% de desconto e com o cupom VISTAPÁTRIA você ganha mais 10%. O link está na descrição ou use o QR Code no canto da tela. Agora eu quero agradecer os patrocinadores que apoiaram o canal ontem através do Pix, como Stanley Barbosa, Sérgio Perrelha, Maria Noceira, Osmar Ramos, Isabel Aparecida, Anderson Coimbra e todos os outros que estão aparecendo aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.